Olá, alunos da Escola João Paulo II, como vão vocês? Tudo bem? Espero que estejam todos bem, né? Estou aqui fazendo essa gravação dessa videoaula hoje para vocês. Hoje transmito da minha casa, amanhã não mais, né? Amanhã já estarei voltando às minhas atividades. Mas vamos lá. Precisamos compreender o surgimento da sociologia para para que se compreenda, né, qual é a função da sociologia na sociedade. Qual é a função da sociologia? Estudar as relações sociais, os movimentos que a sociedade tem, as grandes revoluções, né, a fome, a miséria, as diferenças de classe, tudo isso, as lutas de classe, né? Bom, a sociologia ela vira um método científico a partir do século XIX. Ela tem como base, né? Ela tem um contexto com a Reforma Protestante, o Iluminismo, a Revolução Francesa e o Renascimento. Esses quatro acontecimentos mais a Revolução Industrial, elas acabam culminando na sociologia, né? O que foi a Reforma Protestante? Martinho Lutero, né? Professor de teologia alemão, ele publica, né, em 1517, 95 pontos criticando a Igreja e o Papa, criticando a teologia, até então a teologia cristã romana. E ao fazer isso, ele pega essas 95 teses, prega na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, né? E a partir daí, né, segundo alguns historiadores, ele pregou essas teses não para contestar, para iniciar uma reforma, mas ele pregou essas teses para que seus alunos pudessem visualizar para levantar um debate nas aulas que eles teriam naquele dia. Mas os seus alunos, lembrando da invenção da prensa, pegam essas 95 teses, a partir dessas 95 teses, eles levam isso, imprimem e distribuem para toda a população alemã, né? Lembrando que a Alemanha ela já tentava se desvincular, o Estado já tentava se desvincular da Igreja e viu aí a grande oportunidade de desvincular Estado e Igreja em Martinho Lutero. Martinho Lutero chegou a ser excomungado da Igreja. O Papa, naquele momento, pediu explicações a Martinho Lutero, mas a reforma protestante ela ganhou força e seguiu a partir daí, né? Depois, posteriormente, nós temos a Contra-Reforma, que é a Igreja, né, se adaptando a esses questionamentos e criando uma nova igreja surgindo, né? Vem a Inquisição na Contra-Reforma também, e depois você tem na Inglaterra outra reforma protestante acontecendo por outros motivos que não os de Martinho Lutero, tá bom? Também tem o Renascimento e a Revolução Científica. O que foi o Renascimento, né? O Renascimento ele foi uma nova visão cultural da época. Você vê isso muito nas artes. A arte teológica, a arte sacra era o centro da arte, era o ápice da arte. Mas a partir do Renascimento isso muda, né? A arte passa a valorizar mais o corpo, a arte passa a ser uma arte antropológica, ela passa a ser uma arte mais humana, né? O que mostra uma nova visão de mundo e um enfraquecimento do poder teológico, que é da ideia teológica, né, teocêntrico que existia na época. Ali surge Nicolau Copérnico, né, criador da teoria heliocêntrica, onde o Sol era o centro do sistema solar. Ele também dá explicações sobre as estações do ano, o posicionamento das estrelas. Nós temos Galileu Galilei, né? Nós temos René Descartes, matemático, criador do pensamento cartesiano, cogito ergo sum, duvido logo penso, penso logo existo. O discurso do método de René Descartes é um dos livros, é uma das obras mais clássicas que existem da filosofia. E justamente ele vai contestar a própria existência, ele vai contestar a existência de tudo.
ele está buscando a essência humana também dentro da metafísica, né? Ele até repete algumas vezes Tomás de Aquino, por exemplo, quando ele vai falar da questão da perfeição, que se busca a perfeição. Essa perfeição ela não é conhecida, porque nunca ninguém a alcançou. Então, como é que nós temos essa ideia de perfeição? Essa perfeição vem justamente de um ser que não é criado, mas que é criador. E esse ser, ele é o início, ele é o princípio de tudo que é Deus, né? Temos Isaac Newton, também, né? Criador da teoria da gravidade, da lei da gravidade. Dizem, né? É uma lenda, não sabe se é uma lenda ou se é uma verdade, que ele estava em retiro, uma maçã deitada embaixo de uma macieira, uma maçã caiu em sua cabeça e de repente ele começa a pensar: por que essa maçã veio para baixo e não foi para cima? Né? E a partir desse momento ele começa a gerar os argumentos que vão culminar na teoria da lei da gravidade, tá bom? Temos também os iluministas, né? O século das luzes, aonde o homem ele vai adquirir a liberdade, o livre pensar. Nós temos uma valorização imensa da capacidade racional do homem. O homem ele está aberto a questionar, inclusive, aquele que o governa, né? Ou seja, o homem está livre para pensar a partir do momento do iluminismo. Temos Diderot, criador da enciclopédia. Até aquele momento não existia um livro que agregava tudo dentro dele. Vocês têm no livro de vocês vários conhecimentos, mas ainda não é uma enciclopédia. Uma enciclopédia, ela coloca muitos conhecimentos reunidos em um único livro, né? E a enciclopédia, ela acaba preparando as pessoas para a Revolução Francesa de forma ideológica. Por quê? A enciclopédia traz o conhecimento das ciências. Esse conhecimento científico, ele vai fomentar ainda mais a Revolução Francesa. Temos Voltaire, né? Ele criticava a igreja, a relação entre Estado e igreja. Para ele, a igreja influenciava nas decisões do Estado e religião e Estado não podiam caminhar juntos, né? Ele criticava a intolerância religiosa, ele criticava os dogmas religiosos, as instituições, como eles agiam, como eles eram, né? Por que que a salvação ela é dada só para quem frequenta uma determinada denominação e não para qualquer pessoa que pratica o bem, né? E depois nós temos Jean-Jacques Rousseau, precursor do estudo da natureza humana. Ele vai falar que o homem perdeu a sua natureza a partir do momento em que ele acabou por determinar que um pedaço de terra era sua propriedade. O verdadeiro fundador da sociedade civil é o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer: isto é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditar nele. Teriam evitado muitas guerras, muitas misérias e muitos horrores se alguém tivesse dito naquele momento: não, tudo pertence a todos. As árvores pertencem a todos. A terra pertence a todos. A água pertence a todos. Então, nada é teu, tudo pertence a todos. Jean-Jacques Rousseau ele vai falar muito dessa natureza humana, que essa sociedade ela foi corrompida pela propriedade e ao ser corrompida pela propriedade nós temos aí as misérias, nós temos as guerras, nós temos a fome, nós temos tudo isso no mundo. Para Jean-Jacques Rousseau, a humanidade só tem uma forma de voltar à sua natureza. Ela deve se reformular socialmente, o que não é fácil, né? Cada vez mais a sociedade ela passa por momentos em que ela percebe que precisa voltar à sua natureza, mas ela não volta. Por quê? Porque o interesse material, o materialismo, ele é muito maior do que a sua essência, né?
Então Jean-Jacques Rousseau ele vem criticar justamente isso. Olha que interessante o pensamento dos iluministas sobre a escola. A escola é responsável pela transmissão dos conteúdos necessários à libertação do homem por meio do uso da razão. Então, a escola, para os iluministas, não deve ser restrita ao clero e à nobreza. Não, a escola ela deve ser aberta a todos, a fim de adequar o homem a essa nova dinâmica social. Essa é uma crítica de Jean-Jacques Rousseau. Ele não aceita. O homem não deve ser adequado à dinâmica social, ele deve ser instigado a pensar livremente. Para ele, o que está escrito aqui em cima, né, no Iluminismo, é uma contradição muito grande. Né? E ele não está errado, ele está certo, concordo plenamente com Jean-Jacques Rousseau. Bom, pós-pensamento iluminista, o pensamento iluminista com esses três pensadores, a mais uma grande leva, acaba culminando numa revolução. A Revolução Francesa, um movimento político que culminou com a queda da monarquia e a instauração de novos ideais políticos, centrado na noção de igualdade, liberdade e fraternidade. Lembrando que o terceiro Estado, na Assembleia Constituinte, foi convocada, né, por conta da insatisfação do terceiro Estado. Todos os impostos, né, eram cobrados do terceiro Estado, a nobreza não pagava imposto. E a nobreza estava sempre festiva, sempre bem arrumada, sempre tinha tudo, mas aqueles que pagavam impostos não tinham nada. Então o terceiro Estado se revoltou, e a partir desse momento, essa revolta, ela culmina na Revolução Francesa. E nós temos uma nova política, um novo sistema político sendo colocado no mundo, sendo levado para todo mundo. A livre, né, o livre pensar, a liberdade de pensamento, o pensamento mais fraterno, né? De fato isso aconteceu? Não, né? Está só na Carta dos Direitos Humanos, mas todo mundo de fato é livre, é igual e é fraterno. Beleza, mas e aí, como que a gente fala sobre as diferenças sociais que existem? Como a gente fala sobre a perseguição de um povo e a não perseguição do outro? Como a gente fala de meritocracia? De tudo isso, para falar de tudo isso, nós precisamos de fato ter igualdade, o que nós não temos, né? E depois vem a Revolução Industrial, que é a Revolução Industrial, conjunto de transformações que alteram substancialmente as relações de produção, sendo marcado pela substituição da produção artesanal e manufatureira pela produção mecanizada industrial. Lembrando que a Revolução Francesa ela é uma revolução burguesa, são os burgueses que incentivam, né? Por quê? Os burgueses eles viviam uma relação, eles viviam dentro de uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? Ela não modifica. Se você nasceu no terceiro estado, você vai ser sempre do terceiro estado. Você nunca vai sair disso. Se você, independente do que você possui, nobre é nobre, clero é clero, né? Camponês é camponês. E é interessante, né? Porque o clero, ninguém nasce padre, né? Então, existia uma regra de dar um dos filhos à igreja, certo? Mas a Revolução Industrial, essa revolução burguesa que culmina, né, depois no positivismo e na forma republicana de governo, os burgueses eles vão tomar conta, eles vão se aproveitar também da revolução tecnocientífica, de novas máquinas, novas invenções e vão montar, né, uma indústria. E essa indústria também, junto com alguns inventos da época, né, a o trem a vapor, né? A prensa, tudo isso. A partir desse momento, essa indústria ela vai tomar muitos trabalhos, porque ela vai baratear o custo de produção e aquela produção artesanal que havia, ela já não vai mais fazer sentido. Então, muitas pessoas preferem comprar os produtos fabricados ali na indústria, é mais barato do que o produto artesanal e manufatureiro. Bom, o que acontece? Nesse período nós temos o êxodo rural, que foi
consequência de um momento chamado cercamento na Inglaterra, que é um momento em que muitas fazendas, né, que haviam, elas acabavam por conta do dinheiro que essas pessoas não conseguiam adquirir mais, que esses artesãos não conseguiam adquirir mais, eles acabavam deixando de pagar hipotecas de suas fazendas. Então, essas fazendas eram colocadas à venda para esses burgueses comprarem, né? A indústria têxtil, ela dependia muito da lã. Então, essas fazendas passaram a ser fazendas de criação de ovelhas. Esses cercamentos foram tomando cada vez mais espaço e as pessoas que moravam nessas fazendas tinham que migrar para os centros urbanos, né, que nem era desenvolvido na época, para poder achar emprego, trabalho, uma forma de sustento nas fábricas. Homens, mulheres, crianças, quem podia trabalhar, trabalhava 16, 17 horas por dia. Não havia essa preocupação com os cuidados, com o que eles aguentavam ou deixariam de aguentar. Tudo isso foram alterações, né, que a sociedade do século XVI até o século XIX foi sofrendo, né? E essas alterações acabam culminando nas filosofias novas. Então, você tem a sociologia surgindo justamente para fazer uma análise sociológica dessas relações sociais, dessas mudanças que aconteceram naquele momento ali. Ora, primeiro você tem o Estado absolutista, né? Você tem o rei absoluto, centralizador do poder. E o que legitima esse rei? A igreja. Então é Deus que coloca ele no poder. Então o poder desse rei está na igreja. E de repente a igreja vem a ser contestada por Martinho Lutero. E essa contestação luterana vai ganhar adeptos, o que vai enfraquecer a igreja, porque a palavra da igreja já não vai mais fazer sentido para muitas pessoas. Isso vai fazer com que as pessoas tenham uma nova forma de pensar, né? Lembrando que muitos livros não chegavam às pessoas, mas depois da invenção da prensa muita coisa mudou. A própria Bíblia era impressa na língua das pessoas mesmo, não mais no latim, não mais na linguagem oficial da igreja. Ela era impressa em outras linguagens. Então as pessoas começam a contestar, a ter uma nova forma de pensar. E você tem o Renascimento, onde o mundo teológico perde força para o mundo antropológico ganhar força. Deus não é mais o centro do universo é o homem, certo? E os iluminados, eles vêm trazendo novas informações. Antes deles, os científicos, né? Os filósofos da ciência, esses cientistas, eles têm uma nova visão do universo, eles fazem uma nova leitura do universo e a partir dessa nova leitura do universo eles passam a criar seus escritos. Seus escritos são impressos, né? Seus ensaios são impressos e são lidos por todos. Você tem uma nova contestação do poder da igreja. Agora você tem o homem, através da arte e da ciência, como centro de tudo. O universo tem um centro também, e esse centro é o Sol, né? Então você tem uma mudança de pensamento e os iluminados, eles acabam, aqueles que se chamavam iluminados, eles acabam influenciando grandes revoluções e dentro dessas revoluções, a Revolução Francesa e a Industrial. As pessoas elas mudam a sua forma de pensar, de agir e de se relacionar. Elas se sentem mais livres, elas são mais racionais. A teologia já não é a única forma de pensar, muito pelo contrário, eles descobrem que eles são livres para pensar, né? E a escola entra justamente para incentivar ainda mais esse pensamento livre, mas também a adequação para que esse pensamento não se torne tão livre a ponto deles contestarem também os pensamentos políticos da época. Tá bom? Agradeço a vocês, muito obrigado por essa aula. Deixem suas dúvidas nos comentários. Logo, logo eu entro aí para tirar essas dúvidas de vocês. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.